Estes homens, eles doaram suas vidas para defender as doutrinas cristãs. Sim, as mesmas doutrinas que nós temos hoje. E o compêndio teológico que nós temos hoje, que são as doutrinas cristãs, elas são doutrinas que foram defendidas pelos pais da igreja, tá? Esses pais da igreja, eles não apenas pregavam doutrina, mas também eram pensadores da teologia. Por quê? Os pensadores da teologia foram homens que não apenas pregava as doutrinas, mas também as defendia de falsos profetas, de hereges e de possíveis seitas que surgiriam no meio da igreja. Então, o papel predominante destes homens era preservar as doutrinas de Cristo, que permeava no meio dos cristãos várias falsas doutrinas. Então, eu quero destacar aqui alguns nomes, tá bom? Desses homens que foram muito importantes para a história da igreja. Convém salientar que a teologia que nós falamos, que esses homens foram com grande ousadia implantando na igreja através dos ensinos cristãos, chamada de teologia ortodoxa ou teologia histórica. É a teologia apostólica, a teologia dos pais da igreja. Quem foram esses homens? Eu quero citar aqui o Agostinho de Hipona, do ano 354 ao ano 430. Qual foi a principal obra de Agostinho de Hipona? Que são livros que ele escreveu: Confissões, você pode procurar, você vai ter em PDF, e Cidade de Deus. Os pensadores de teologia, eles faziam teologia orando, faziam teologia buscando a Deus com temor e tremor. Quanto mais eles criavam, defendiam a teologia, quanto mais eles se envolviam com a teologia, mais temor de Deus eles tinham. Por isso que você vai ver muita história deles, desses homens que negaram suas vidas, se desfizeram de riquezas, doaram para os pobres, em nome do Evangelho. Porque para eles o importante era adorar a Deus, era servir a Deus. Homens que negaram as suas próprias vidas para o serviço de Deus. Qual foi as contribuições de Agostinho de Hipona? Um dos mais influentes teólogos, ele foi um dos mais influentes, que influenciou uma geração, foi um dos mais influentes teólogos cristãos. Agostinho, ele focou em temas como a graça divina, pecado original e a relação entre a fé e a razão. Ou seja, ele propôs que a cidade de Deus, que é a igreja, ela se contrastava com a cidade dos homens, que é o mundo secular. Olha que interessante. As suas ideias sobre a predestinação e a natureza humana continuam a ser debatidas até hoje. As doutrinas desses pais da igreja, alguns têm como base para debates, até hoje são debatidas, porque foram doutrinas consistentes. E Agostinho de Hipona foi um desses pensadores da igreja. O segundo pensador da igreja que eu quero citar aqui para você, resumindo, é óbvio, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino viveu do ano 1225 a 1274. E qual foi a obra principal de Tomás de Aquino? Suma Teológica. Quais foram as contribuições de Tomás de Aquino para o cristianismo? Ele foi um teólogo escolástico.
escolástico, né? Que buscou reconciliar a filosofia aristotélica com a teologia cristã. Ele defendeu a ideia de que a razão humana pode conhecer a verdade, mas que a fé é necessária para alcançar verdades mais profundas. Ou seja, a doutrina das 5 vias de Aquino para demonstrar a existência de Deus é um marco na filosofia medieval. Tomás de Aquino, um grande pensador da teologia. Martinho Lutero, que foi o pai da reforma, o pai dos protestantes, ele viveu de 1483 a 1546. Qual foi a obra principal de Aquino, de Martinho Lutero? As 95 teses e o Catecismo Menor, que ele fez para assim combater as doutrinas heréticas da Igreja Católica. Qual foi as contribuições de Martinho Lutero? Fundador do movimento protestante. Nós evangélicos surgimos a partir de Martinho Lutero. Lutero criticou a venda das indulgências, a venda de indulgências que era praticada na Igreja Católica, e era uma corrupção da Igreja Católica, enfatizando a justificação pela fé. Porque a Igreja Católica ensinava que a justificação era pelas obras. Lutero, ele destacou que nós somos salvos pela fé, somos justificados pela fé e não por obras. A só doutrina da sola escritura, que quer dizer somente as escrituras, e sola fide, somente pela fé, propôs uma nova forma de relacionamento entre os fiéis e Deus. Maravilha! Então eu quero deixar só essa reflexão para você, que também você pode ser um pensador de teologia. Quando você estuda teologia, não para querer ter uma vaidade de ser teólogo, mas sim para defender a fé cristã. Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos continuar esse assunto em outro vídeo.